Mas eu quero falar para você mais um pouquinho sobre o ministério dos anjos. Entende? Por quê? Porque tudo isso, você precisa entender que a obra de Deus, ela é feita de algumas maneiras. Tem algumas coisas que tem no mundo espiritual. Então vamos dar um exemplo assim. Um espírito de um morto, ele não volta mais aqui na terra para agir. A alma e o espírito de um morto, ele vai para o paraíso ou vai para o inferno. O inferno ainda não é o lugar do juízo. Então eles não voltam, nenhum morto está agindo. Então essas obras que você vê falar de espírito de morto que voltou, que reencarnou, é tudo demônio isso. Quando você vê falar dos extraterrestres, do UFA, que isso aí são coisas verdadeiras, mas são manifestações demoníacas. E a pessoa fala assim, mas falou igual a voz do fulano. Sim, porque ele era um espírito familiar, ele imita, ele aparece com a aparência da pessoa. Por quê? Porque era um espírito familiar. Isso aí é coisa que todo crente, né, que tem um pouquinho de noção, já sabe disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esses demônios, esses espíritos malignos, são anjos. Eles são seres angelicais. E se nós formos ver que o nosso inimigo, ele é um anjo, e os nossos inimigos, o exército deles são anjos, então você precisa entender que para Deus agir na nossa vida, Ele vai usar o quê? Vamos, gente? Diga comigo, anjos. Fala assim, então eu preciso saber como lidar com isso. Então eu quero falar muito hoje sobre o bando de desgraça que você traz na tua vida por não saber disso. E também o quanto de bênção você pode trazer na tua vida se você aprender o porquê que você deve conhecer a palavra de Deus e obedecer. É isso que eu quero que você entenda. Então hoje nós não vamos falar de Jesus, tá? Porque Jesus está acima dos anjos, o ministério de Jesus é forte. Tanto é que os anjos estão aqui servindo o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é feito por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, entende? Para servir a obra de Jesus na terra, para fazer a obra de Jesus na terra. E o Espírito Santo faz isso por meio dos seus anjos, porque é o campo de batalha, está na dimensão dos anjos. Anjos de Deus e os demônios. Se você não acredita nos ministérios dos anjos de Deus, como é que você acredita nos demônios? Então demônio para você não existe, demônio para você não tem razão. Então você tem que conhecer esse ministério dos anjos. Não para invocar anjo, não para dar glória para anjo, mas para você saber as besteiras que você pode fazer, entende? Para você ter conhecimento de por que acontecem essas coisas, até mesmo do porquê o pastor prega certas coisas com rigidez. Se você não aprender a lidar com o mundo espiritual, é uma questão de vida ou morte. É muito sério. E se você não conhecer a palavra, você está brincando com a morte. Você está brincando com a maldição. E o que é que vai vir sobre você? É exatamente aquilo que você mais tem medo. Porque olha bem, o medo, o que é, querido? O medo é algo que está no teu coração. Entende? Por que você tem medo? Porque aquilo está dentro da tua natureza. Pode ver que às vezes você tem medo de uma coisa que outra pessoa não tem. Então aquilo está no teu coração. E o coração, querido, quando ele está cheio de algo, a boca acaba falando. E você acaba também sentindo, falando, agindo. E você traz a existência. Por isso que a boca, né, é um órgão terrível. Na boca está o poder da vida e da morte. E nós, querido, temos que entender o porquê que a nossa palavra tem poder. Por quê? Porque senão você fica uma pessoa... Tem pessoas que me repreendem quando eu falo algo. Mas não é quando você fala algo
assim à toa que as coisas vão acontecer. Não, é quando você fala algo ao qual, querido, teu coração está cheio e você tem medo. Aí você vai trazendo aquilo à existência. Ó, se você disser a esse monte, não duvidando no teu coração. Então, quando eu tenho medo de algo, eu digo aquilo e eu estou acreditando que lá no meu coração que aquilo pode acontecer. E eu tenho medo daquilo. E quando eu falo aquilo, eu vou trazer a existência. Quantas pessoas, né, estão chegando na velhice, estão na cadeira de roda, estão sendo, querido, lavado as partes íntimas por terceiros, dando trabalho para os outros. Por quê? Porque passaram a vida profetizando medo. E aí, querido, trouxeram a existência. Entende? Aí, querido, a pessoa não recebe ajuda. Ela não recebe aquela ajuda que Deus pode dar para ela, dela mudar para aquilo não acontecer. Mas se nós confessamos isso para Deus como um pecado, nos revoltamos contra isso, Deus vai providenciar um meio de você mudar a tua natureza. Quando eu estava lá na desgraça, lá no fundo, lá, né, do poço, eu olhava para mim e falava assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Mas eu falava assim, mas Deus disse que eu ia prosperar. Deus falou que eu ia fazer isso, Deus falou. E as coisas, querido, foram acontecendo, foram lutas e lutas e lutas e lutas. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Por quê? Porque eu em vez de ficar confessando aquela derrota, o que eu fazia? Eu ficava com a palavra. Eu ia na Bíblia, eu via tal, não, mas Jesus se fez pobre para que eu seja rico, então eu tenho que ser rico. Aí quando as pessoas falavam assim, eu não vou lá na tua, todo lugar que eu vou, a igreja vira igreja de rico. Eu estava lá na Metodista, os caras falaram, eu não vou naquela igreja porque é igreja de rico. Sabe o que eu falava? É mesmo, eu estou lá. O pobretão estava lá, mas eu tinha uma promessa. Falei, igreja de rico mesmo. Esses dias atrás mesmo aí, umas 2, 3 pessoas veio falar que não vem no nosso ministério porque ele é pobre, né? E aqui as pessoas são ricas. Até o vizinho mesmo falou para mim um dia, que ele falou para a esposa dele, que ia vir aqui, né? Ela falou, mas lá eles são ricos. Ele falou assim, lá que eu sei é que o Trovati gosta das coisas certas. Isso que eu sei, né? Mas olha bem para você ver, o diabo coloca na cabeça das pessoas que nós não vim aqui porque eles são. Agora fala, não pode votar no Bolsonaro, porque quem vota no Bolsonaro é quem é? Só rico. Agora que eu vou votar mesmo. Quem é rico, vota nele. As pessoas estão, querido, falando e você tem que ficar esperto. Deixa elas falar. Entende? Você repreende quando ela está falando a voz do diabo, mas quando ela está falando aquilo que Deus tem para a tua vida, pega. Porque o que o diabo quer é que você fala assim para a pessoa, não, lá, imagina rapaz, lá é só igreja de pobre. Aí o que você fez? Você caiu na armadilha do diabo. Ele falou, já jogar truco, né? Então ele falou truco, você falou 6. Né? E ele já vem com 9 em cima. Porque você não pode, querido, dar mil para o diabo. Se a pessoa falar, não vou lá porque é igreja de pobre. Aí você fala assim, está amarrado, em nome de Jesus. Aí ele falar assim, eu não vou lá porque lá é igreja de rico. Ele falou, está certo. Lá é igreja de rico porque Deus tem promessa de riqueza para todos que buscar Ele. E lá nós buscamos a Deus, logo nós somos ricos. Isso é chamar a existência. Isso não é mentir. Isso é chamar a existência, é profetizar a palavra. Imediatamente que você profetiza a palavra, os anjos de Deus, eles são obrigados a cumprir essa ordem. Aí se eles vão cumprir essa ordem, ele vai começar a trabalhar na tua vida para você ficar rico. Aí quando você vem na igreja, querido, Deus está trabalhando para você ficar rico, aí o pastor fala, pobre é uma desgraça. Você fala, olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando, o que você está fazendo? Você está rejeitando o ensino que ia te levar a ficar rico. Porque se você vê pobre como uma bênção, então você vai ser pobre. O pastor está te ensinando a pegar esse demônio da pobreza e falar, sai daqui.
Porque Jesus pagou o preço para que eu não te tenha na minha vida. Mas as pessoas, querido, elas têm um coração mau e pensam que o pastor é mau. Elas interpretam tudo que o pastor fala com o coração que ela tem. Entende? Mas a Bíblia não fala para você fazer isso. A Bíblia fala para você reparar com quem você anda. Pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando a gente está falando alguma coisa e você entendeu errado, o problema está em você, porque é só você olhar a minha vida. A minha boca fala do que o meu coração está cheio. E o fruto, entende? O fruto, vamos dar um exemplo assim, né? Eu pego o pastor Dorival, alguém fala assim, não, o pastor Dorival desfez daquele pobre. Às vezes, querido, a palavra dele, né, foi mesmo, mas o pastor Dorival vai desfazer de algum pobre? Vamos, gente. Quando eu falo assim que pobre é uma desgraça, você está entendendo que eu acho que o pobre é uma desgraça? Não, eu estou falando, não é das pessoas. Eu estou falando de um espírito pobre. Demônios. E esse demônio, querido, ele domina a vida das pessoas através do pensamento delas. E não tem um ser humano que Deus criou para ser pobre. E quando você anda comigo, você vai entender o que eu estou falando. Se você tiver um coração bom, mas se você tiver um coração maligno, mesmo andando comigo, você não acredita que pode ter alguém bom. Porque as pessoas não acreditam que tem alguém melhor do que ela. Elas acreditam que todo mundo é igual a ela. E você tem que parar com isso, querido. Tem pessoas melhor do que nós, sim. E nós devemos interpretar as pessoas pelo que elas são. Entende? Porque as palavras que a pessoa fala, cada um interpreta segundo o seu coração. E a Bíblia mandou você parar de interpretar as coisas segundo o teu coração, mas segundo a palavra de Deus. Entende? Pode ver que por que tem que honrar a autoridade? Porque você vai interpretar as coisas de acordo com a regra de Deus de autoridade. E aí você não vai ficar preso ao teu coração. Mas o nosso prefeito é ruim mesmo. É ruim mesmo. Ele pode ser ruim mesmo. Mas nós não julgamos segundo isso. Nós julgamos segundo a palavra. Então o nosso prefeito foi constituído por Deus. Ele é uma bênção. É assim que nós julgamos. Segundo a palavra. Se nós julgar segundo o nosso coração, nós vamos ficar pondo defeito no prefeito, no pastor, né, na liderança. Você vai ficar olhando, ninguém é perfeito. Então nós vai ficar, em vez de nós julgar as pessoas pelo cargo que ela ocupa, nós julgamos as pessoas pelos defeitos delas. E você é perfeito, né? Você é né? Então nós temos que vigiar, tá bom? Então vamos ficar em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Diga assim comigo: Jesus, fecha seus olhos, levanta uma mão para o céu, vai. Fala assim: Jesus, eu quero ser um com meus irmãos na minha igreja, por causa do avivamento. Eu quero ser craque na palavra, por causa do avivamento. Jesus, eu quero ser fiel a Ti, por causa do avivamento. Jesus, eu quero ser usado em conjunto com a sua noiva para o avivamento. Jesus, o Senhor disse, eu creio nisso, que o último avivamento, antes da sua vinda, será através do Brasil. E eu vejo muitos países
servos teus, que estão com ciúme, porque queria eles, mas eles dizem, é nós, é o Brasil. Ei, Pai, eu quero ser uma tocha acesa de um grande avivamento. Me ajuda, Pai. Amém. Amém. Deus, eu quero que o Senhor traga aqui, Pai, os loucos por Ti, Senhor, mas que vão estar em concordância, Deus, com a Tua vontade. E nós sabemos que é de fé em fé e de glória em glória, Pai. Jesus, o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Fala assim, Espírito Santo, Tu sempre é bem-vindo. Eu te amo. Espírito Santo, que em nome de Jesus, você chame os seus anjos, os anjos do Pai, envia para nos guardar e para nos servir. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos tudo que Jesus conquistou. Toca-nos. Aleluia. Aleluia. Unge, Pai, unge, Pai, unge, Pai. Aleluia. Aleluia. Dos quatro ventos, Pai, sopra Espírito, vem anjos com labaredas de fogo, Pai, vem anjos, Deus, com carruagens de fogo, Pai, vem anjos, Deus, para nos ajudar, ó Pai querido, no Brasil, Deus. Vem anjos, Pai, para decidir essa eleição, Pai. Para acabar, Deus, com o espírito, Pai, do sistema, Pai, demoníaco, Deus, que instalou nessa nação, Pai. Venha anjos, Pai, para acabar, Deus querido, com toda a corrupção, Deus. Com todo o desgoverno, Pai. Com toda a roubalheira, Deus. Desde o pequeno ao grande, Pai. Desde as instituições, Pai, em nome de Jesus. Venha anjos, Deus, para acabar, Pai querido, com o espírito demoníaco que entrou no sistema, Pai, na educação, Senhor, na saúde, Pai, no legislativo, Pai, no judiciário, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu chamo os seus anjos, Pai, que cuida de nações, ó Deus, que cuida dos estados, Pai, que cuida das cidades, Pai, que cuida das regiões, ó Deus. Eu como igreja, Pai, eu profetizo, Pai, o Brasil é do Senhor Jesus, ó Deus. Eu profetizo, Pai querido, não haverá fraude, Pai. Não haverá mentira, Pai, não haverá roubo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a verdade vai prevalecer, Senhor. A Tua justiça, Senhor, virá, Pai querido, com grande juízo, Pai. Seus seres angelicais, Pai, comece a trazer juízo, Pai, sobre todos aqueles, Deus, que se rebelaram, Deus querido, contra a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós decretamos cancelada, Pai, obra de feitiçaria, bruxaria,
toda olho gordo, inveja, Pai, toda maldição lançada, Deus, contra a nossa nação, Pai, contra o povo brasileiro, Pai, contra, Deus querido, o nosso presidente, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu quero que o Senhor coloque, Pai querido, no teu trono, teus príncipes, Pai, em cada estado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, traga clareza ao coração do brasileiro, Pai, em nome de Jesus. Levanta uma igreja, Pai, valente, forte, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amayoto korikambane show, orenaramate kodere badasho, rekandala babayo no kodorokote she. Rimanara kandala bare korokodoro shere kandere moronara sore kambayo tunotiam. Mais anjos, Pai, mais anjos lá em Brasília, Pai, mais anjos, Deus, em cada urna, Pai, mais anjos, Pai, na hora de contar, Pai, na hora de trazer, Senhor, a verdade, Pai, mais anjos, Pai, mais anjos, Pai, mais anjos, Pai, convertendo, Pai querido, os corações, ó Pai, mais anjos, Pai. Te amo, Deus, Deus do impossível. Alamahanamai tokorkobai shinekandelemia. Pai, o inferno, Pai, ele é constituído de anjos, Pai. Eu quero lhe pedir, Deus querido, que o Senhor mande teus anjos, Pai, para, Senhor, fazer, Senhor, uma grande, Pai, estrago, um grande derrubar, Pai querido, de demônios, Pai querido, sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus. Trazendo, Pai, esses anjos também, Pai, para guardar nossas vidas, Pai, para trazer, Senhor, grande prosperidade para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Manda teus anjos, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que, Pai querido, nenhum demônio permaneça, Senhor, solto, Pai, fazendo, Deus, alguma desgraça, Deus, em nome de Jesus, Pai. Todas as legalidades demoníacas, Pai, que atrapalham, Deus, o avivamento nesse lugar, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Deus. Caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero, Deus querido, que os membros desse ministério, Pai, não sejam conviventes, condizente, Pai, ou tenham, Deus, ideias, Pai, dos demônios, Pai, em nome de Jesus, Pai, mas que as ideias, Pai, o coração, Pai, de cada membro desse ministério, esteja, Deus, na tua boa vontade, Pai, em nome de Jesus. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Uau. Aleluia. Vá. Aviva-nos. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. A terra clama, a terra Nós clamamos, Pai. chama, chama, mais Uma vez queremos ver o
descer. A chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora,